Lucas 14, versículo de número 25, diz o seguinte: todo mundo achou aí? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Pai, a tua palavra que será ministrada nesta hora, que o Senhor me use com poder, com graça, com autoridade nesta palavra, para falar ao coração da igreja, ao meu coração, de uma forma especial, em nome de Jesus. Irmãos, nós bem sabemos, e as pessoas que são mais próximas a mim, as pessoas que caminham mais comigo, as pessoas da liderança, e é uma coisa que nós estamos tentando incutir na vida da igreja, estamos tentando fazer com que a igreja entenda a nossa visão. Sabemos que não é fácil, transformar e mudar uma cultura, ela leva tempo. Para você ter uma ideia, estudos dizem que quando um rei conquistava uma outra nação, ou uma outra nação, ainda que não fosse da monarquia, conquistava uma outra nação em guerra, demorava-se aproximadamente 100 anos para poder se mudar a cultura de uma nação. Demorava aproximadamente um século para que toda aquela cultura que eles tinham fosse exterminada, fosse erradicada, para que uma nova cultura fosse implantada. Nós bem sabemos que, quando nós vemos na Bíblia que os cristãos helenistas são os cristãos que surgiram, os judeus helenistas, os judeus que nasceram na Grécia, viveram na Grécia e absorveram um pouco da cultura grega. Eles eram judeus, mas tinham sido criados diante da cultura grega, então eles tinham parte da cultura grega, por isso que eles eram considerados cristãos ou judeus helenistas. Então, assim, nós estamos tentando mudar a visão, nós estamos tentando trazer para a igreja a conscientização do papel dela neste mundo, do seu papel como cristão, do seu papel como crente, do seu papel como servo do Senhor neste lugar. Quero te dizer que, se você quiser realmente caminhar conosco, eu quero te dizer que nós iremos desafiar você a frutificar e frutificar para a louvor e glória do nome de Jesus. Você está aqui neste lugar porque com certeza você tem condição de produzir frutos. Você tem condição de frutificar. Por que, pastor, eu tenho condição de frutificar? Eu não tenho talentos, eu não tenho dons. Irmãos, talvez você não conseguiu encontrar ainda o seu talento, mas todos têm pelo menos um talento. E se você está na videira verdadeira, se você é ramo desta videira, com certeza você está sendo alimentado pela seiva de Cristo, que vai fazer você frutificar de uma forma sobrenatural. Você acredita nisso? Você quer produzir frutos para Deus? Quer sim ou não? Mas não é fácil produzir frutos. Não é fácil, mas não mesmo. Este texto que eu acabara de ler nesta noite, ele chama muito a minha atenção, porque se fosse para eu poder dar um tema a essa mensagem, usando as palavras do presbítero Giovaldo, ele fala, se for para eu dar um tema a esta mensagem nesta noite, seria: renunciar é difícil, mas necessário. Repita comigo: renunciar é difícil, mas necessário. Mais uma vez, renunciar é difícil, mas necessário. Você já sabe que eu sempre gosto que repita por 3 vezes, então vamos lá, 1, 2, 3 e...
mas necessário. Irmãos, veja bem, nós estamos nesses dias odiernos, nesses dias atuais, vivemos e experimentando algo que quando nós éramos crianças, pessoas que já romperam a barreira dos 40 anos de idade, e aqui tem muitos, né, que rompeu a barreira dos 40 anos de idade, só nessa fileira aqui, todos, com exceção da Jéssica, já romperam a barreira dos 40 anos de idade, né? Só a Jessinha ainda está, né? Então, assim, eu tinha que estar atrás, minha filha, senão, porque isso pega, viu? Isso pega. Mas quando nós éramos adolescentes, crianças, né, saindo da fase de junior para a adolescência e caminhando para a juventude, pouco nós ouvíamos falar de investimentos. Os investimentos, eles eram para pessoas da alta sociedade, pessoas com muitas posses, pessoas muito ricas, que tinham o hábito de fazer investimento. Hoje, nós vemos em todo lugar que você abre o seu Instagram, o seu Facebook, quando você acessa algum site da internet, estão lá vários investimentos disponíveis para você poder fazer. Hoje nós temos a criptomoeda, hoje nós temos a bolsa de valores, né? Ali está um camarada que manda muito bem nesta área, que é o Gui, né? Se você precisar de uma consultoria de bolsa de valores, pode procurar o Gui manja muito bem, tem o Israel também, que entende muito disso. São pessoas que familiarizam com a questão do investimento. Agora, preste atenção, a questão do investimento, nós, meros mortais que reunimos aqui nesta igreja, nesta noite, a grande maioria aqui tem medo de fazer investimentos. Se eu perguntar para você aqui se você tem condições ou tem coragem de pegar R$5.000 e comprar ações de determinada empresa para você poder colocá-la no capital aberto, na bolsa de valores, talvez muitas pessoas não teriam coragem de comprar ações. Se eu virasse para você e perguntasse para você se você teria coragem de ser um day trader, pessoas que investem na bolsa de valores e tem o seu retorno no mesmo dia, você iria arrepiar o cabelo, mesmo você que não tem cabelo iria arrepiar, porque é um risco muito alto. Eu tentei me aventurar nesse universo do day trader, pedi um cá de cabelo, né, arrepiou um cá de cabelo que não tinha, porque é um negócio muito tenso, é um negócio que você vive sob tensão, e você precisa muito bem calcular os riscos. Você precisa saber calcular os riscos para você poder entrar em determinado investimento, para você entrar em determinada área. Para você ter ideia, o Bitcoin, quando ele lançou o Bitcoin, ele custava aproximadamente R$1, R$2, e nós, que poderíamos ter tido condições de comprar um Bitcoin naquela época, nós não tivemos coragem de comprar um Bitcoin, porque nós não conhecíamos do investimento. E recentemente ele chegou a custar um Bitcoin, uma moeda de Bitcoin, ela chegou a custar R$236.000. Uma moeda chegou a custar R$236.000. Então, você hoje, se você quiser comprar um Bitcoin, se você não tiver condições, você vai comprar fração de um Bitcoin. Está caindo, está em decréscimo. Caiu aí em torno de 5.000 pontos aí, o Bitcoin desses dias aí, eu observei, e eu observo, porque a hora que tiver a oportunidade eu vou entrar. Eu entro nesses investimentos, né? A Zelinda fala comigo assim, nós temos que investir. Eu falei, calma, temos que calcular o risco, porque nós temos pouco. Quando você tem pouco, se você investe, quando você vê o seu dinheiro fazendo assim, o bispo Elisiário, eu lembro que ele me conta uma história que ele teve uma oportunidade de investir numa bolsa de valores em São Paulo, isso na década de 90, iniciando os anos 2000, ele falou, Marden, quando eu vi que o negócio estava só descendo, eu fui lá e tirei meu dinheiro rápido, porque eu fiquei com medo de descer tudo. Pessoas que têm medo de investimento, talvez não calcule o risco necessário, mas se faz necessário, se você quer fazer um investimento, seja em qualquer área, ainda que seja um investimento sólido, que não vai te trazer prejuízo, no ramo imobiliário, se você tem condições de investir no ramo imobiliário, mesmo assim, você tem que calcular os riscos. Por que eu estou dando essa introdução? Essa introdução se faz necessária, porque veja bem, Jesus observou que quando ele estava indo para Jerusalém, uma grande multidão estava seguindo ele. E Jesus, quando viu que aquela grande multidão o estava seguindo, ele parou e dirigiu-se à multidão e mandou uma real para aquela multidão, digamos assim, que estava seguindo ele. Ele disse para a multidão e falou, olha,
Veja bem o que ele disse. Voltando-se para a multidão, ele disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não está apto para ser meu discípulo. Jesus observou que existe uma multidão acompanhando ele, mas os corações das pessoas que estavam acompanhando ele não estavam ligados ao seu ministério, não estavam ligados ao seu coração, não estavam ligados ao seu propósito. Eles queriam andar junto com Jesus, mas não queriam abrir mão de muitas coisas em que os seus corações estavam apegados, em que os seus corações estavam atrelados. Irmãos, quando eu olho para os dias de hoje, eu observo que muitas pessoas querem andar com Jesus, mas muitas pessoas não estão amando Jesus de todo o coração. Muitas pessoas querem ser discípulos ou discípulas de Jesus, mas muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão de muita coisa para ser discípula de Jesus. Eu quero dizer para você que renunciar é difícil, mas é necessário. Não tem como ser um discípulo de Jesus se nós não renunciarmos muitas coisas nas nossas vidas. Se você é um discípulo ou quer ser um discípulo de Cristo, mas se você ama a sua vida mais do que a Cristo, você não está apto para se tornar um discípulo de Cristo. Se você ama o seu filho mais do que Jesus, você não está apto para ser um discípulo de Jesus. Se você ama o seu marido mais do que a Cristo, você não está apto para ser um discípulo de Cristo. Se você ama as coisas deste mundo mais do que Jesus, se você tem mais prazer nas coisas deste mundo mais do que na pessoa de Jesus, você não está apta para ser um discípulo de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que nesses dias, ou dentro deste contexto, você se enquadre neste momento, eu quero te dizer, se você decidir renunciar no seu coração, Jesus tem o poder para poder mudar a sua história de uma forma poderosa. Veja bem, nós pregadores, isso eu me incluo os presbíteros e as pessoas que falam aqui neste púlpito, nós precisamos voltarmos a mostrar para as pessoas quão difícil é seguir Jesus. Porque muita gente e muitas pessoas demonstram talvez que é muito fácil seguir Jesus. Irmãos, não é fácil. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por muito esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Veja bem, não tem como adentrar o reino de Deus levando uma vida amorosa. Não amorosa, morosa, de morosidade. Não tem como adentrar o reino de Deus se você não decidir abrir mão daquilo que está te afastando de Cristo. Não tem como viver a plenitude do reino de Deus se você não decidir tentar viver uma vida santa, uma vida casta, uma vida recatada, uma vida exclusiva para Jesus. O reino de Deus é tomado por muito esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Pastor, mas o senhor tem pregado aqui que o evangelho, a salvação é pela graça. É verdade, a salvação ela é pela graça, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, quem tinha que fazer o esforço para a salvação já foi feito, que foi Deus que se esforçou, enviou o seu Filho, Jesus se esforçou para nos conceder a salvação. Mas uma vez que eu me adentro por Cristo, pela pessoa de Jesus Cristo, eu preciso me enquadrar naquela palavra que ele diz, olha, entrai pela porta estreita, em uma versão diz, esforçai para entrar pela porta estreita. Estreito é o caminho que conduz a quê? Conduz ao quê? Conduz ao quê? A vida eterna. Agora, larga é a porta, e largo é o caminho que conduz ao quê? A perdição. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa.
Você precisa entender que desde o dia em que você decidiu aceitar Jesus, você precisa calcular o preço para seguir a Jesus. Você não precisa pagar preço de salvação, como eu disse, já foi pago, mas você precisa pagar um preço de renúncia. Nós precisamos, dia após dia, renunciarmos a nós mesmos, renunciar a nossa carne, renunciar a nossa vida, para podermos viver uma plenitude com Cristo. Veja bem, ele diz e faz uma analogia de alguém que vai construir uma torre, vai construir um prédio. A pessoa que vai construir um prédio, que vai fazer um investimento, ele primeiro calcula o preço desse investimento. Ele chama um engenheiro, ele chama um construtor, ele chama um arquiteto, ele chama um engenheiro elétrico, um engenheiro hidráulico, um engenheiro estrutural, ele chama todos esses profissionais para poder fazer o cálculo de quanto vai ficar aquele prédio, quanto vai ficar aquele edifício, porque ele sabe que quando ele começa a construir, a edificar, se ele não tiver condições ou recursos para poder terminar aquela construção, as pessoas poderão olhar e menear a cabeça dizendo: olha, fulano de tal ousou um projeto muito grande, fulano de tal tentou construir algo muito grande, mas não conseguiu chegar ao final. Irmãos, por que Jesus diz, faz esta analogia aqui? A mesma coisa são as nossas vidas. A mesma coisa é a minha vida e é a sua vida. Nós precisamos calcularmos. Quando você decidiu seguir a Jesus, aceitar a Jesus, há um alto preço para ser pago. Agora veja bem, irmãos, quando você começa e você para no meio da caminhada, você começa a fazer com que as pessoas riem e zombem de você e zombem de Cristo. Eles começam a rir de Cristo, eles começam a zombrar de Cristo. Mas fulano de tal, falei que não ia dar conta, falei que aquilo era fogo de palha, eu falei que aquilo não ia muito longe. Está vendo? Ela começou, já caiu, já parou, não vai conseguir até o final. Mas nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para poder terminá-la, ele é fiel para poder concluí-la, ele é fiel para te ajudar, ele é fiel para poder fazer com que você vá até o final. Você precisa decidir ir até o final. Você precisa olhar para você e falar: Jesus, eu calculei mal. Que tem muita gente que calculou mal. E eu quero dizer para vocês, jovens, adolescentes, para vocês que estão aceitando Jesus, que aceitaram Jesus recentemente, está ali o Nicolas, está ali o Gui, está ali a outra jovem ali, algumas pessoas. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não é fácil, não vai ser fácil. Mas eu quero dizer para você uma coisa: mas se você decidir no seu coração, o Espírito Santo vai te ajudar, a graça de Deus virá sobre a sua vida de uma forma poderosa, e você conseguirá vencer as tentações desse mundo, os prazeres deste mundo. Para mim também não é fácil, eu tenho que renunciar todo dia. Tem dia, irmãos, que... Está gravando? Vocês vão falar assim: que pastor doido é esse? Tem dia que eu durmo crente, se não bobear, eu acordo desviado. Vontade de chutar o pau da barraca. Vontade de desistir de tudo. Eu passo isso também, você acha que eu não passo, não? Na hora que eu olho para algum, eu falo assim: meu Deus, o Senhor colocou fulano na minha vida para poder me ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza disso. Não é para melhorar fulano, é para poder melhorar a mim. Eu acredito nisso. Eu falo: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu calculei o preço. Eu calculei quão alto seria, Senhor. Eu não vou desistir. Eu vou continuar até o fim. Me ajuda, Senhor. Aí quando chega no final do dia, Zelinda já cantou um hino, eu já li a Bíblia, já orei, aí eu converto de novo. Aceite Jesus de novo. Fala: Senhor, muito obrigado por o Senhor me aceitar todos os dias. Muito obrigado por eu poder voltar para o Senhor todos os dias. Veja bem, a primeira coisa que ele fala é que nós precisamos carregar a nossa cruz. Existem algumas coisas que você nunca vai se livrar dela. Deus nunca vai permitir que algumas coisas saiam da sua vida. Algumas coisas você vai para a sepultura ou vai ser arrebatado com ela na sua vida. Para quê? Para você lembrar de onde você veio. Para você lembrar quem você é. Para você lembrar de onde Jesus te tirou.
Você acha que tem coisas na minha vida que eu falo, Senhor, você podia tanto tirar isso de mim? Não vou tirar, Marden. Não vou tirar, você precisa aprender a viver com isso. É a sua cruz. Você vai ter que carregá-la até o fim. Eu já tentei, irmãos, deixar minha cruz, ou pedir alguém que carregasse a minha cruz. Mas não tem jeito, filho, a minha cruz é a minha cruz. Não é a Zelinda que é a minha cruz. A Zelinda não é minha cruz. A Zelinda é bênção de Deus, é mais do que eu merecia. Né? É mais do que eu merecia essa mulher. Não é cruz. Algumas esposas, alguns homens são cruz. O problema é seu que orou pouco. O problema é seu. Você é abençoado, não é? Pois é, você ainda não, mas vai ser, em nome de Jesus. Que não seja uma cruz. Mas agora, se você não orou e está carregando uma cruz, se a sua esposa é a sua cruz, carregue, filho. Se o seu marido é a sua cruz, carregue. Carregue. Se está pesado, peça ele para fazer um regime, mas para ficar mais fácil para você carregar. Mas carregue. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso, irmãos. Nós precisamos entender que existem algumas coisas das nossas vidas que nós temos que carregar até o fim. Paulo orou a Deus por 3 vezes para ficar livre daquele espinho que ele tinha na carne, que ninguém sabe qual era. Deus falou para ele: Paulo, não vou te livrar disso, a minha graça te basta. Irmãos, coisa boa é ouvir isso. Marden, eu não vou te livrar disso, mas você tem a minha graça à sua disposição, ao seu favor. Descanse na minha graça que você vai conseguir vencer essa situação. Você acha que eu não luto, irmãos, contra o meu temperamento? Vocês não conhecem o meu temperamento de verdade. Não queira conhecer, porque tem dia que eu me viro Hulk, se eu bobear. Magro, tal, eu me controlo. Não sou eu, é o Espírito que está em mim que me controla. Mas eu me seguro, Zelinda sabe. Ela me conhece muito bem, ela que come 1 quilo de sal comigo, né? Ela que passou os maiores pirreis da vida comigo. Então, assim, eu não sou fácil. Mas é Deus que me controla. A minha cruz é isso, é deixar o Espírito me controlar. Primeira coisa que nós precisamos carregar a nossa cruz. Segunda coisa é calcular o preço, saber que você está numa grande obra. Deus está fazendo um grande edifício na sua vida. Deus está construindo algo lindo na sua vida. Então deixe Ele terminar essa construção. O arquiteto do mundo, o arquiteto do universo que está projetando a sua vida. E você é a matéria-prima que Ele está usando para poder construir. Tem gente que, abre um parênteses na minha mensagem, gente que diz que pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza sai torta. Eu falo assim, mas é porque ele ainda não entrou na carpintaria de Nazaré, porque o carpinteiro de Nazaré, ele endireita qualquer pau, ele tem poder para endireitar qualquer pau. Mas agora eu quero te dizer uma coisa, entrar na carpintaria de Jesus é bom demais. Mas lembre-se, quais são as ferramentas que o carpinteiro usa? Lixa, plaina, serrote, martelo. Precisa plainar algumas coisas, precisa dar umas marteladas de vez em quando, precisa cortar algumas arestas de vez em quando, mas é melhor estar na carpintaria de Nazaré, porque você sabe que vai sair de lá, vai sair um móvel lindo para a glória de Deus. É isso que nós precisamos entender. Jesus está nos mostrando, olha, calcular o preço, eu calculei. Pergunta para o seu irmão, você calculou o preço de ser discípulo? Talvez você nunca parou para pensar nisso, irmãos. Qual que é o preço, pastor? Calúnia, difamação, traição, solidão. Esse é o preço. Mas ainda que eu passe por tudo isso, irmãos, eu não arredo o pé de Jesus, porque eu sei que uma coroa de glória está me aguardando naquele dia. Não retrocedo, não abro mão do que Jesus está fazendo na minha vida. Hoje mesmo eu tive, nem Zelinda sabe, hoje mesmo eu levantei mais cedo que ela, fui para a sala, no meu lugar de oração, e falei, Senhor, só precisa continuar trabalhando na minha vida, só precisa me ajudar a vislumbrar dias melhores, só precisa me ajudar, Senhor, a ver que em cada pessoa há um potencial para o Senhor poder usar.
E às vezes eu não estou enxergando isso. Abra os meus olhos para que eu veja, Senhor. Eu não desanime. E quando eu olho para vocês, eu vejo um potencial nas mãos de Deus, para poder Deus usar, para poder fazer discípulos, se tornar um discípulo de Cristo. Preciso disso. Outra coisa, que ele usa uma analogia do rei que vai à guerra. Meu filho, minha filha, deixa eu falar uma coisa, você está em guerra. Ser discípulo de Jesus é estar em guerra. Você precisa entender isso. Aí eu volto para vocês jovens, novamente, que aceitaram Jesus, vocês que estão na caminhada, e vocês que já esqueceram disso, que vocês se lembrem. O adversário das nossas almas, desde o dia que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos inimigo número 1 dele. Ele vai fazer de tudo para fazer você parar. Ele vai intentar contra a sua casa, ele vai intentar contra o seu casamento, ele vai intentar contra a sua vida, contra os seus sonhos, contra os seus projetos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você permanecer debaixo da sombra do Altíssimo, nenhuma seta do maligno irá te alcançar, irá te atacar. Você precisa acreditar nisto. Eu estou te dizendo a verdade, porque a Bíblia me garante isto. Você precisa entender que nós estamos numa guerra, e ele vai tentar fazer de tudo para que você não faça discípulo, para que você não seja discípulo, porque ser discípulo não é fácil. Ser discípulo você tem que abrir mão de um monte de coisa. Você acha que ser discipulado pelo pastor é fácil? Pergunta Israel. Pergunta Israel, que anda comigo há 12 anos aí, tem hora que escuta coisa que fala assim, não é ele que está falando isso, deve estar acompanhado. Mas todo o Espírito Santo que... A minha esposa sabe que às vezes eu tenho que discipular ela. Ontem mesmo ela estava atribulada. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, são pessoas. Você precisa entender que não olhar com o seu olho, olha com os olhos de Jesus. Veja pela ótica de Cristo. Aí ela converte de novo também, tem hora que desvia. Volta para a cruz novamente. Está entendendo, irmãos? Ser discípulo não é fácil. Você acha que tem hora que o bispo não fala comigo coisas que eu não gostaria de ouvir? Eu não poderia mudar, mas aquele momento era aquele momento de discipulado, aquele momento de confronto. Você precisa entender isso. Nós hoje estamos vivendo uma geração que ela é líquida, ela muda muito facilmente. E uma geração cheia de mimimi. Eu estou na igreja, mas não mexe comigo porque eu sou voluntário. Deixa eu te falar com você uma coisa, desde o dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você não é voluntário, você é convocado. Não existe voluntário no reino de Deus. Não existe. Para com isso. Onde é que está na Bíblia que um voluntário? Nunca vi isso escrito na Bíblia voluntário. Existem pessoas que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Submetermos ao senhorio de Jesus. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós estamos nesta terra, nós estamos nesta caminhada com um propósito. Você tem um propósito. Qual que é o seu propósito? Frutificar. Você tem que frutificar, meu filho. Você tem que fazer um discípulo, você tem que ser um discípulo. Você tem que ser uma discípula. Você nunca vai saber tudo. Preste atenção, você nunca vai saber tudo. Ninguém sabe tudo. O único que sabe tudo é Deus. Ele sabe conhece o seu caminhar, conhece o seu levantar, ele sabe o número do seu CPF, o número do seu RG, essa senha que a sua mulher não sabe. Você pensa que ninguém sabe, Deus sabe. Deus sabe. Minha mulher não sabe essa senha, não pode saber. Deus está lá, ó. Ela não sabe, mas eu sei. Está entendendo? Você está no Big Brother de Jeová. Aonde você vai tem uns olhos com chama de fogo te olhando, te contemplando. Entenda isto. Para ser discípulo de Jesus, você precisa abrir mão de um monte de coisa. A primeira coisa que você precisa abrir mão, verdadeiramente, do seu tempo. Vou falar de novo, do seu tempo.
Pastor, meu tempo é meu, o seu tempo não é seu, o seu tempo é de Jesus. Deixe Jesus ser o Senhor do seu tempo também. A gente tem tempo para tanta coisa. Tantas coisas nós temos tempo. Nós arrumamos tempo para ir na academia, nós arrumamos tempo para assistir um filme, nós arrumamos tempo para tomar um sorvete, nós arrumamos tempo para ir para o shopping. É errado isso, pastor? Não é errado, lógico que não. Mas quando isso se torna prioridade na sua vida e Deus fica em segundo lugar, se a minha vida está fazendo isso, se eu estou fazendo isso, eu não estou qualificado para ser um discípulo. Eu estou qualificado para dizer, eu estou qualificado quando eu digo Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida, inclusive do meu tempo. O meu tempo está à disposição do Senhor. Se sobrar tempo, eu farei outras coisas, mas a prioridade é do Senhor. É difícil fazer isso. É difícil falar isso. Pastor, mas você não sabe o tanto que eu trabalho. Glória a Deus que vocês têm um pastor que trabalha também. Trabalha lá fora, né? Porque muita gente acha que pastor não trabalha. Pastor trabalha também. Mesmo que ele não trabalha fora, trabalha demais. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é trabalhar fora. Então você precisa dedicar tempo para Deus. Abra mão de algumas coisas. Pastor, mas o meu marido, pastor. Jesus disse aqui, ó. Quem que é mais importante, o seu marido ou ele? Mas e minha esposa? E meu filho, pastor? Tem muitos crentes idólatras, sabia? Tem muitos crentes que colocam os filhos num pedestal. Se pudesse acender uma vela para ele, acenderia. Idolatrando o filho. Deixa eu te falar uma coisa. Nem o filho que eu tenho é meu, é de Deus. Eu estou somente administrando para ele, cuidando para ele. Mas é dele, tudo que nós temos é dele. Tudo que você tem é de Deus, meu filho. Tudo que você tem é de Deus. Então, seja um discípulo de Jesus verdadeiramente. Abra mão de muitas coisas. Calcule o preço. Calcule o preço para você não ficar no meio do caminho e as pessoas olharem e falar: olha, quando eu aceitei Jesus, deixa eu contar um testemunho. Quando eu aceitei Jesus, o meu cunhado, que hoje já partiu, ele virou para minha irmã e falou assim: conta os dias. Dá 30 dias para você ver aonde que o Marden vai estar novamente. Vai voltar para as drogas. Já fazem 24 anos. Já fazem 24 anos. Eu calculei o preço, abri mão de tudo. Abri mão de tudo. De tudo. Até de mim eu abri mão. Mas eu sei que eu fazendo esse sacrifício para Ele, da minha vida, do meu tempo, das minhas coisas, Ele cuida de tudo para mim. Agora preste atenção, meu querido. Pastor, mas Deus é muito exigente, quer que eu abra mão de tudo? Quer que eu faça isso? Irmãos, Deus não quer que você abra mão de tudo, não é porque Ele precisa de alguma coisa, não. Deus não precisa de nada. Deus não precisa que você esteja aqui, que nós estejamos aqui adorando Ele. Deus não precisa que eu esteja aqui pregando essa palavra. Deus não precisa. Quem precisa disso? Nós. Quando Ele fala para você abrir mão de tudo, Ele está te protegendo, porque Ele sabe que é melhor para você, o que é melhor para mim. Quando Ele quer que você entregue o seu coração, o meu coração verdadeiramente para Ele, é porque Ele quer proteger o nosso coração, porque Ele sabe que nós, sem Ele, somos pessoas más, somos pessoas de má índole, mas quando nós deixamos Ele ser o Senhor das nossas vidas, Ele está protegendo a nossa vida, protegendo o nosso coração. É isso que Ele faz.